Olá, pessoal. Vamos fazer a correção das atividades envolvendo o sistema de numeração decimal que está no livro APES do quarto ano de matemática que vocês utilizam? Vamos lá? Para lembrar, vocês aprenderam, né, sobre o sistema de numeração decimal. Ele é utilizado atualmente no mundo todo, né? Ele recebe esse nome porque trabalha com grupos de 10, né? Ele foi inventado pelos hindus, né, na Índia e aperfeiçoado e divulgado pelo resto do mundo pelos árabes, né? Por isso ele também é chamado de sistema indo-arábico de numeração decimal. Nós, inicialmente nessa unidade, vamos rever os números naturais até 9.999, não é? E depois vamos conhecer outros números, né? A sequência dos números naturais é 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e assim por diante. Tudo bem? A primeira atividade que vocês têm aí no livro, que vocês fizeram, era para indicar como cada número está sendo usado, né? Escrever se ele está sendo utilizado como contagem, medida, ordem ou posição, ou então código. Na atividade A, nós temos ali 4 botões, né? Se eu estou apresentando 4 botões, eu estou fazendo uma contagem, certo? Na B, nós temos lá, maio é o quinto mês do ano. O quinto, ele indica uma ordem, indica uma posição. Na C, nós temos ali 1 litro de leite. 1 litro, nós estamos utilizando os números para indicar uma medida. No D, nós temos ali, ó, escrito no ônibus, linha 17. Linha 17, ele é um código para indicar, não é, a origem, né, para onde vai aquele ônibus. Então, eu represento pelo um código, linha 17. Na E, nós temos ali, ó, a escada tem 3 degraus. Eu estou contando quantos degraus tem essa escada. Então, eu utilizo como contagem. E por último, nós temos o termômetro. O termômetro, ele vai indicar medida. No 2, nós temos um desafio. Vamos pensar? Há 3 alunos disputando uma corrida. O Beto está na frente de Paulo, não é? Então vamos pensar aqui que o Beto está na frente de Paulo. Lucas não é o primeiro. Então Lucas ele não está em primeiro lugar. E Paulo não é o terceiro. Qual é a ordem que eles estão? Não é? Se o Beto está na frente de Paulo, o Beto está na frente de todo mundo, ou seja, ele é o primeiro lugar. Lucas, ele não é o primeiro e Paulo não é o terceiro. Se Paulo não é o terceiro, Paulo é o segundo e Lucas é o terceiro. Então eu tenho lá essa posição: Beto em primeiro, Paulo em segundo e Lucas em terceiro. Nessa outra atividade, nós temos números até 9.999. A primeira está pedindo assim: complete com o valor de cada peça do material dourado. Então, eu tenho aqui esse cubinho, que é uma unidade. A barra, ela é uma dezena ou então 10 unidades. A placa, ela equivale a uma centena, ou seja, 100 unidades. E esse cubo, né, ele representa 1 milhar, ou seja, 1.000 unidades. Né? Na atividade 12, ela está pedindo assim: escreva os números representados pelo material dourado. Então, eu tenho aqui a placa que vale uma centena. Eu tenho 2 barras, ou seja, 2 dezenas. E eu tenho 4 unidades, né, simples. Então, eu tenho aqui representado 124. Aqui na B, eu já tenho 4 placas, ou seja, 4 centenas, que são 400 unidades. Eu tenho 5 barras, que são 5 dezenas ou 50 unidades. E tenho 6 unidades simples, né? Então, eu vou ter o número 456.
Na 3, eu começo ali com um exemplo. Veja o número 1352 representado com material dourado. Então, eu tenho 1352. 1000 eu tenho um cubo, eu tenho 3 placas, eu tenho 5 barras e tenho 2 cubinhos, né? Então, eu tenho lá ele decomposto 1000 mais 300 mais 50 mais 2. E a leitura 1352. Faço o mesmo com o número representado abaixo. Eu tenho 2 cubos, cada cubo ele vale 1 milhar, então eu tenho 2 milhares, ou seja, 2000. Eu tenho uma placa que vale uma centena, então eu tenho 100. Eu tenho aí 3 barras, 3 dezenas, que são 30. E eu tenho 8 unidades. Decomposto, eu tenho 2000 mais 100 mais 30 mais 8, ou seja, 2138. E como se escreve, né? Como que se faz a leitura? 2138. Nessa próxima atividade, na 4, nós vamos trabalhar com dinheiro. Ele está pedindo assim: escreva a quantia representada em cada item. Na A, né, eu tenho aqui duas notas de R$ 100. Duas notas de R$ 100 é igual a 200. Com mais uma nota de 10, tenho 210. Com mais uma nota de 5, eu tenho 215. Ou seja, eu tenho R$ 215. Na B, eu tenho três notas de 100, ou seja, tenho R$ 300. Com mais 6 moedas de R$ 1. 300 mais R$ 6, eu vou ter R$ 306. Na C, eu tenho uma nota de 100, eu tenho R$ 100, mais quatro notas de 10 que vão dar R$ 40. Então, eu vou ter R$ 140. Não esqueçam que esse daqui, ó, é o símbolo que nós utilizamos para representar o real. Na 5, pessoal, nós temos aí uma atividade que não deu para fazer em grupo, mas vocês puderam fazer em casa. É assim, converse com os colegas e usando o dinheiro das páginas 237 e 244 do meu bloquinho, faça um levantamento de 4 maneiras diferentes de realizar um pagamento de R$ 200, usando apenas notas de 100, de 10 e moedas de R$ 1. Então, como que eu posso fazer o pagamento de R$ 200? Eu posso fazer o pagamento de R$ 200 utilizando duas notas de 100. Eu posso também, por exemplo, realizar o pagamento de R$ 200 utilizando 20 notas de R$ 10. Ou então 200 moedas de R$ 1, bastante moeda aí. Eu também posso fazer de outras formas, utilizando uma nota de R$ 100 e 10 notas de R$ 10. Também posso fazer utilizando uma nota de R$ 100, 9 notas de R$ 10, que vão dar R$ 90, mais 10 moedas de R$ 1, que vão dar R$ 10. É outra forma de eu fazer o pagamento de R$ 200. Na atividade 6, eu tenho uma representação do milhar, da centena, da dezena e da unidade com desenhos de fichas. Então, eu tenho aqui essa ficha representando o milhar, essa outra ficha, né, que representa aí a centena, essa outra barrinha aqui em ficha que representa a dezena, e eu tenho essa bolinha aqui que representa a unidade. A atividade está pedindo para fazer os desenhos de ficha para representar os itens, né, dos números A e B e escrever no C qual que é o número representado. Para eu representar o 26, eu vou utilizar duas barras e 6 unidades, 6 bolinhas aqui que vão ser 26. Para representar o 206, eu já vou utilizar duas placas de centena e 6 bolinhas aí que estão representando 6 unidades, 206. E aqui na C eu quero descobrir qual é o número representado. Eu tenho um cubo, não é? Que representa 1000. Eu tenho uma placa que representa 100 e eu tenho 6 barras que representam 60. Então, eu tenho 1160. Na 7, eu vou utilizar ali números e medidas. A gente tem esse texto aí falando da onça pintada, que a onça pintada é um mamífero carnívoro, não é? Se alimenta de carnes. É símbolo da fauna brasileira,
do conjunto dos animais que vivem no Brasil e está em sério risco de extinção. A onça-pintada também é encontrada em outros países da América do Sul e da América Central. No Brasil, já foi encontrada uma onça-pintada que media 185 centímetros de comprimento e pesava 158 quilogramas. Complete os dados sobre essas medidas. Então, nós temos lá a medida de comprimento, né? O número utilizado é o 185, decomposição desse número, né? 185 é 100 mais 80 mais 5 e a leitura 185. A medida de massa, né, o peso dessa onça pintada, né, em quilogramas. O número é 158. A decomposição é 100 mais 50 mais 8 e a leitura 158. A atividade 8 é para a gente pensar na sequência dos números e completar. Na A eu tenho 596, 597, 598. Nós observamos que nessa sequência eles estão aumentando de quanto em quantos? De 1 em 1. Então o próximo vai ser 599, 600 e 601. Na B eu já tenho aqui, ó, 1979, 1980, 1981. Essa sequência também tem o padrão de aumentar de 1 em 1. Então, eu tenho 1982, 1983 e 1984. Na C, eu tenho aqui 1037, 1038, 1039. Também tem o padrão de aumentar de 1 em 1. Então, eu vou continuar. 1040, 1041, 1042. Aqui eu tenho, ó, 6.808 na D. 6.809, 6.810 e vou aumentar de 1 em 1. Então vamos lá, 6.811, 6.812, 6.813. Na próxima, na última, na E, eu tenho 9.994, 9.995, 9.996, 9.997, 9.998 e 9.999, também aumentando aí de 1 em 1. Na 9, eu tenho perguntando assim, qual é o próximo número natural depois do 9.999? Com algarismos, eu tenho aqui representado que é o 10.000 e a leitura é 10.000. É isso aí, pessoal. Bons estudos!